Graça e paz a todos. Espero que estejam todos bem, amém. Eu hoje vou trazer-vos uma palavra que fica em 1 João 2, de 1 a 6. E, irmãos, esta palavra vem em mim depois de pensar e de ver algumas coisas. E o Senhor me trouxe essa passagem. E não fui a única pessoa que ela tocou. Deus tocou também no coração da minha esposa. E esta passagem veio como sete a mim, ao meu coração. E então eu decidi trazer esta passagem para vocês e falar um pouco sobre estes 6 versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 2, de 1 a 6. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus pecados. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Que palavra linda e poderosa. E é um ensinamento muito grande. A imitação de Cristo, ela é a prova de que pertencemos a Ele, ok? Cristo não é apenas o nosso mestre, é também o nosso exemplo. Quando nós dizemos que somos cristãos, estamos a afirmar que somos pequenos cristos. Então, como Cristo é o nosso exemplo, para nós podermos ser todos os dias igual a Ele, ou tentarmos ser o mais parecido com Ele, ok? Portanto, qualquer pessoa que diga que é um cristão, que é um discípulo de Jesus, deve viver também como ele viveu. A gente não pode fazer de maneira diferente. Não podemos ter o desejo de permanecer em Jesus a menos que nos comportamos como ele, ok? Senão não vale a pena, senão não tem valor. É como dizer que a Bíblia ela não é verdadeira, não foi escrita por mão humana, sim, mas pela vontade de Deus, palavras saíram da boca de Deus, ok? Muitos dizem, elas são um conto de fadas. Não, não é um conto de fadas. Não é brincadeira. Quando diz, a gente não conhece, eu não costumo ler a palavra, eu não costumo entender a palavra do Senhor. Então não podemos afirmar que andamos com Cristo, ok? Se a gente não conhece a sua palavra, se a gente não imita Cristo no nosso dia a dia, então a gente não pode dizer que somos cristãos, ok? A vida consagrada de Jesus, ela deve ser imitada pelos seus discípulos. Por isso, vamos mergulhar um pouquinho nesta passagem e ver o quão nos ajudarão estas palavras a entender a nossa vida, para que ela possa ser mais consagrada para estarmos com Jesus, ok? Primeiro, devemos ter uma prontidão em renunciar, ok? Lá em Mateus 16, 24 diz assim: E disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, ok? Essa é uma palavra muito forte. E disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus ele declara com estas palavras em um momento em que os seus discípulos ainda não compreendiam o seu propósito de resgatar a humanidade através do seu sacrifício da cruz, ok? Nós sabemos o que aconteceu lá com Pedro e então Jesus repreende Pedro e exige aos seus discípulos prontidão para renunciar, ok? Esta é uma base para que a gente possa levar a nossa vida reta, muito parecida com Cristo, ok? Renunciar, renuncia todo dia prazeres da carne, prazeres da nossa alma, das nossas vontades, ok? Renuncia. E em segundo, devemos andar de acordo com os valores de uma nova vida, ok?
O nosso pastor ele vai falar sobre os batismos, ele vai falar sobre toda essa parte da submersão nas águas, ok? Nascer de novo. Lá em Marcos 8:36 diz de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que adianta? O que é que adianta termos uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa estrutura familiar, uma boa vida neste mundo e perdermos a nossa salvação, ok? Perdemos a nossa alma. Não, devemos andar de acordo com os valores de uma nova vida. Quando Jesus ele nos chama para o discipulado, para viver uma vida consagrada, ele deseja que andemos de acordo com os valores de uma nova vida, ok? Ele não nos chama à toa. Ele não nos diz, vem como estiveres e segue-me como estiveres e vamos permanecer assim como estiveres. Não. A gente começa de novo. A gente submerge, a gente se liberta. E quando a gente sai da água, a gente é nova criatura, ok? O passado já não interessa. Aquilo que nós fazemos já não interessa. Tudo é apagado e uma nova vida começa de novo. A maneira como as pessoas decidem viver demonstra que os valores delas estão fundamentados, ok? Se a gente decide viver de uma maneira má, os nossos valores são maus. Se a gente decide viver de uma maneira justa, uma maneira com amor, com paz, com ajuda ao próximo, então nós vamos ter uns valores muito bons, ok? No contexto desta passagem que lemos, Jesus deixa claro que se a vida estiver pautada em nós, a gente perde. Mas se ela estiver pautada nele, ou seja, em Jesus, os valores de uma nova vida, ganharemos, ok? Em terceiro lugar, a pureza do nosso coração. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? A pureza do nosso coração é uma qualidade que deve ser planada na nossa vida cotidiana e que nos leva à consagração. Ser puro de coração não se trata apenas de uma aparência externa, mas de um estado interior, ok? É uma pureza que penetra os nossos pensamentos, motivações e também os nossos desejos. Essa pureza de coração começa com a sinceridade diante de Deus. Por isso lá nos diz que devemos ser mais parecidos com as criancinhas, porque elas são puras, são sinceras, não há pecado nelas. As motivações e desejos delas são puros, são sinceros. É conhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas e os nossos pecados, permitindo assim que a graça divina opere em nós. À medida em que buscamos cada vez mais pureza de coração, encontramos a transformação que só o amor redentor de Jesus nos pode oferecer. Aleluia! Esta passagem é tremenda. Estes 6 versículos é uma base para a nossa vida cristã, para aqueles que ainda não começaram de novo e que querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma base para que eles possam se mover, dar o seu primeiro passo e andar pela fé, sempre parecidos com Cristo, dia após dia. Jesus, enquanto esteve entre nós, ele viveu uma vida consagrada. Jesus estava sempre pronto a renunciar. Andou de acordo com os valores do reino de Deus e viveu como um homem puro de coração. Um verdadeiro discípulo de Jesus, que anseia por uma vida consagrada. Deve imitar o seu exemplo. Ok? Mas ele era Jesus, ele era filho de Deus, foi o Deus que se fez de homem. Não interessa. Ele é o nosso exemplo. Ele nos deixou essa missão. Ele quer que sejamos mais parecidos com Ele. Deixo-vos aqui umas perguntas que eu tenho feito este dia. Você está pronto a renunciar, a abrir mão para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você tem o desejo de andar de acordo com os valores de uma nova vida que Jesus lhe deu? Será que a forma como você vive mostra que você tem pureza de coração?
Se a sua resposta for positiva, você está no caminho certo para viver uma vida consagrada, junto daquele que mais ama você, que é Cristo Jesus. Deixo-vos esta palavra, esta pequena passagem, também para refletirmos e estudarmos um pouco sobre ela. Que Deus vos abençoe. Até ao próximo vídeo.